Olá! Hoje no Mundo Político, as últimas pesquisas, fatos, fakes e denúncias que marcam a reta final da eleição para presidente. Há 3 dias do segundo turno, o país assiste a uma explosão de casos de assédio eleitoral no país, as mais diversas narrativas para iludir o eleitor e um ex-deputado recebendo a Polícia Federal a tiros e o TSE no olho do furacão. Quem analisa esse cenário para nós é o cientista político Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente. Como vai, Humberto? Prazer em ter você aqui no Mundo Político. Prazer é meu, uma alegria muito grande a gente poder estar debatendo a nossa política, pena que concentrada em fatos, por vezes, pouco razoáveis à luz da democracia. Mas é o famoso, é o que tem para hoje. Então, que seja, vamos pensar, vamos refletir. Vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. Nós vamos começar pela denúncia que a campanha de Jair Bolsonaro fez ao TSE sobre milhares de inserções que não estariam sendo divulgadas por rádios do Norte e do Nordeste. Foi alegado uma auditoria, o TSE pediu provas, a campanha deu um retorno, entregou dados de 8 emissoras, houve polêmica, negativas, enfim, qual que é a sua impressão? E no fim o TSE rejeitou a ação. Qual que é a sua impressão desse episódio que vem se desenrolando desde segunda-feira dessa semana? Primeiro, eu tenho a impressão de que isso seria usado em caso de derrota, né, da coligação que reclama, numa lógica pós-eleitoral, com o presidente advertindo que já vinha dizendo algo a respeito, até o momento em que Roberto Jefferson resolveu, né, brincar de cangaceiro, né, pior, muito pior que isso, mas resolveu brincar de bang-bang ou alguma coisa dessa natureza com a sociedade brasileira, com o Estado brasileiro. E nós transformamos esse fato, essa possível acusação, quer dizer, a acusação existe, né? Mas essa possível questão, numa cortina de fumaça para enfraquecer ou para tirar a atenção daquilo que efetivamente a gente talvez precise discutir nesse país. A acusação é, nesse instante, absolutamente frágil. A empresa que faz a auditoria é uma empresa completamente desacreditada para fazer isso, faz com base, inclusive, em alguns pontos do relatório, em medições via streaming. Streaming é quando a gente ouve a rádio, por exemplo, pela internet. Só que a rádio pela internet não é obrigada a transmitir o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral gratuito é obrigado a passar na televisão, nos canais abertos, nos canais que são concedidos pela lógica de concessão pública, e nas rádios, pelas ondas do rádio, em AM e FM, porque estas ondas são consideradas espaços públicos e o horário eleitoral é um tempo de interesse público. Então, até isso, as 8 rádios, e não as 1.118 rádios que o relatório extrapola, né? Quer dizer, o relatório fala que teriam existido problema em 8 e fala, tá vendo, 1.118 deixaram de fazer, e aí multiplicam horas. Então, quer dizer, é um negócio completamente sem pé nem cabeça. Chega em 150 mil inserções, não é? Mais ou menos um número desse. Exato, exato. Só para a gente ter uma ideia do que seja isso, a gente está falando aí em 19 anos de programação ininterrupta, se fosse tocar no mesmo ambiente, né? Que uma pessoa teria que ouvir para dizer, ó, aqui falhou, ali falhou, etc, etc, etc. Então precisa de um corpo de gente muito grande, que algumas campanhas, em alguns instantes, campanhas mais bem estruturadas ou campanhas mais profissionais, costumam ter e usar de forma por amostragem, etc. Só que as 8 rádios acusadas já se pronunciaram dizendo, olha, primeiro, algumas delas disseram, primeiro, não recebi o material, e é obrigação da campanha mandar. Inclusive, algumas dessas rádios falaram, olha, eu não recebi e mandei uma mensagem para o TSE dizendo, ó, não recebi. Então, as rádios, estas estão minimamente ancoradas. Outras disseram, eu tenho todos os meus relatórios e todos os meus programas gravados, inclusive isso as rádios são obrigadas a ter. Venham aqui ver que eu, de fato, né, veiculei o que precisava ser veiculado desde que eu tenha recebido. Teve uma rádio que disse, olha, sequer a frequência atribuída à minha rádio é a frequência da minha rádio. E teve uma rádio que é mais emblemática ainda, que disse, olha,
eu sou acusada de não veicular um spot da propaganda de quem acusa às 7h05 da manhã, só que às 7h05 eu não posso colocar no ar um spot, porque por lei eu tenho que estar no ar com a propaganda eleitoral gratuita, e era o que de fato estava sendo transmitido. É o primeiro horário, então, né, da propaganda. Agora, tem gente que gosta de acreditar nisso. Há um outro aspecto também, porque a campanha de Bolsonaro aponta o dedo para o TSE como responsável por isso, não é? O que determina a legislação é que essa é uma responsabilidade, não é responsabilidade do TSE a distribuição ou a fiscalização, não é? Isso foi ignorado na denúncia. Na verdade, me parece, de novo, né, uma denúncia muito mais para tumultuar do que propriamente para denunciar. Quer dizer, o TSE não distribui nada. Eu já trabalhei em rádio, inclusive. Eu fico bem tranquilo para falar isso. O TSE não distribui nada. Quem distribui são as campanhas. 2, o TSE não fiscaliza. Quem fiscaliza são as campanhas. Aí, claro, a gente poderia dizer, então a campanha está certa. Ela fiscalizou, encontrou um problema e remeteu. Ok. Toda denúncia, todo tipo de acusação tem que ser levada a sério, principalmente nesse instante tão delicado. Só que o que eu uso como prova, o que o grupo que está acusando usa como prova, não existe. Não existe. É uma auditoria pautada em provas absolutamente derretidas, fáceis de serem comprovadamente nulas e com nenhum valor jurídico. E aí fica concentrando-se na ideia de que um funcionário foi demitido. Bom, a autonomia para demitir, a Justiça Eleitoral tem. Esse servidor é servidor de carreira de uma outra área federal, ele está sendo devolvido. A autonomia para isso tem. Ele é acusado de assédio moral, né, pela própria Justiça Eleitoral, que diz que apurará internamente, óbvio, e aí vem o principal ponto, né, deste indivíduo. Ele diz, desde 2018 eu estou dizendo que a propaganda... Primeiro que você não é servidor público pago para dizer isso. Ele teria que reunir acusações, se é que é de responsabilidade dele, para que isso ocorra. E aí vem o ponto. A chefe desse sujeito diz, eu nunca recebi uma denúncia formal deste indivíduo que está dizendo que desde 2018 está dizendo alguma coisa. O que seria obrigação dele para repassar para a chefia, não é? Que está sendo dito. Se ele está dizendo isso nas redes sociais, se ele está dizendo isso no bar, se ele está dizendo isso no cafezinho, ele está falhando como servidor público. Se ele tem uma informação concreta, ao servidor público cabe, por obrigação, formalizar qualquer denúncia que exista sobre qualquer coisa. Aparentemente, até este momento, também temos que ser cuidadosos com isso, ninguém disse que ele enviou qualquer coisa. Então, agora, aparentemente, a gente soltou bomba de fumaça dentro da sala e não faz sentido nenhum. Pois essa estratégia, né, o que parece uma estratégia da campanha do Bolsonaro, existe um temor sobre ela que vai além da estratégia em si de tergiversar sobre outros problemas, criar um clima, uma cortina de fumaça. Há uma preocupação, na verdade, está aí sendo encaminhado um jogo que que permita a Bolsonaro não reconhecer uma eventual denúncia e isso criar um terceiro turno no país, criar uma situação de terceiro turno, um impasse, não é? Desacreditando o TSE e criando e mobilizando forças e pessoas, enfim, criando um clima de tensão ainda maior do que o que nós estamos vivendo. É uma coisa meio difícil da gente até descrever, não é? Mas existe esse temor. Na verdade, tudo que contraria o atual presidente da República merece descrédito. As pesquisas não prestam, a urna eletrônica não presta, a justiça eleitoral não presta, né, o vento não presta, a humanidade não presta, porque ele seria vítima de tudo. Isso, eu acho, né, aqui eu sou um cientista político, mas a gente precisaria ouvir alguém do universo da psicologia, da psiquiatria, porque isso, obviamente, é um destempero, é uma questão emocional
muito severa, muito dolorida, muito difícil, né? E a gente sabe que isso abunda na nossa sociedade, né? Isso várias pessoas têm dentro de si uma capacidade extraordinária de criar espuma em cima de um líquido, em cima de coisas mais concretas, por vezes, e etc, etc, etc. Mas vamos ficar, então, com essa criação. Que haverá um terceiro turno nessa eleição, isso eu não tenho nenhuma dúvida, e que, na voz do presidente da República, seria o terceiro turno que ele cria de maneira sequenciada. Ele disse ter provas concretas de que Aécio venceu Dilma Rousseff em 2014. Ele disse ter provas concretas de que venceu as eleições em primeiro turno em 2018. E ele já disse que não acredita nas urnas eletrônicas no Brasil. Já é o terceiro turno que o presidente da República cria na cabeça dele. Pode existir algo, mas é natural que possa. Mas nada pode existir sem provas. Mas a gente vive num instante da sociedade em que mascar folha e tomar comprimido em autoprescrição cura uma doença que matou milhões de pessoas no mundo e só no Brasil quase 700 mil. A gente vive num instante do Brasil em que a gente está tendo que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, que a Terra é redonda. Então, assim, chega um momento que a gente tem até dificuldade de falar. A gente parte de um pressuposto que todo mundo vai sair de uma linha comum de partida. E a gente está tendo que voltar 800 casas para trás para explicar o que às vezes a gente nem mais lembra como explicar, de tão óbvio que ficou convencionado que era. Então, é um tumultuador nato. É um tumultuador nato. É um governo de conflito e em conflito desde as eleições de 2018. É um sujeito que constrói sua narrativa no medo e no conflito o tempo inteiro. Então, certamente vamos ter terceiro turno. E aí vem o ponto. Qual dos dois, se não os dois? Porque um deles é desacreditar e deslegitimar na justiça. Eu vou à justiça e acuso e tento fazer com que a eleição seja cancelada, anulada, que o meu adversário perca. Isso no Brasil é muito comum em municípios, nos estados, etc. E o outro terceiro turno é o terceiro turno na sociedade. É o terceiro turno que faz pessoas inebriadas acreditarem em fantasmas absurdos e cometerem gestos que podem custar muito caros, não só ao país, mas às suas próprias vidas. E a gente não gostaria de ver isso, só que a gente já assistiu a um episódio dessa natureza no último domingo, dia 23 de outubro, com um translocado que desafiou todas as imposições da justiça para a manutenção de sua prisão domiciliar, reagindo com arma de fogo, de uso exclusivo das Forças Armadas, com granadas, num lugar que não poderia, da forma como não poderia, com licença vencida em lugar em que ele não estaria. Assombroso isso, e a gente está discutindo isso em pleno século XXI. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo fora do lugar. Falar um pouquinho sobre as polêmicas que circularam nas redes, algumas foram para os veículos, não é? E realmente são notícia o tempo todo e que esquentaram essa semana também. Nós temos aqui, eu vou citar algumas, eu queria que você comentasse, né, esse ambiente e o efeito dessas polêmicas. Nós temos a da desindexação do salário mínimo, da aposentadoria, o fim do abatimento, não é? O dito fim do abatimento de educação e saúde no imposto de renda, isso teria saído lá do Ministério da Economia. Paulo Guedes chegou a falar disso, mas rebateu, disse que não era verdade, que isso não estava sendo, isso não ia acontecer logo após as eleições. Que impacto eleitoral tem isso? E também, citar também boatos e golpes das campanhas aqui. André Janones, pelo lado do Lula, da campanha do Lula, publicou fotos sugerindo que tinha acesso ao celular do Bebiano, que tinha sido coordenador da campanha, já morreu, foi coordenador da campanha de Bolsonaro em 2018. Isso causou muito, não é? Até porque Janones é muito influente. O Parque Beto Carreiro fez uma promoção, lançou uma promoção no Instagram
para que petistas pudessem ir de 8 até 5 horas da tarde com 25% de desconto, uma coisa desse tipo, visando a abstenção. Janones, por sua vez, visava a confusão, o tumulto, não é? Enfim, deixar tensionada a campanha adversária. Como é que você vê esse pacote que mexeu com as redes e com a cabeça das pessoas, e isso do ponto de vista do eleitor? O que o eleitor ganha com tudo isso? Ou deixa de ganhar? Não ganha nada com isso, nada com isso. Infelizmente, como diretor-geral de uma organização chamada Movimento Voto Consciente, infelizmente, à luz do que as candidaturas em geral, não são só essas duas, não, em geral promoveram, é muito deprimente o estado da nossa democracia no que diz respeito ao debate público. É muito triste pensar que a gente usa dinheiro público, que é um dinheiro sagrado, que é um dinheiro essencial, necessário e importante de ser investido na democracia, nas campanhas, nos partidos. Eu não estou aqui para fazer campanha contra o uso de dinheiro público em partido, em campanha. Sou favorável sim, acho importante sim, de forma decente, razoável, transparente, de todas as maneiras que a gente puder, sempre zelando pelo fato de ser público. Mas o que a gente tem de volta é muito, muito ruim, até mesmo por parte daqueles que criticam. Porque tem candidato que fica aí, é um absurdo, 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 e quando vai falar alguma coisa, absurdos também. Então, assim, nível de campanha baixíssimo. Além disso, ultra intenso, a ponto da gente chegar num estado hoje em que alguns institutos de pesquisas mostram, na verdade mostra, que o nível de intenção de votos nos dois candidatos estão aquém dos níveis de suas respectivas rejeições. Isso é inédito. Inédito. Então, se a gente pegar o relatório, e aqui eu não tô modulando se confio ou não confio, se as pessoas gostam ou não gostam, mas eu vou pegar o relatório. Paraná Pesquisa saiu segunda-feira da semana da eleição, 46 pontos percentuais de intenções de voto para cada candidato e 49% de não voto de jeito nenhum em cada candidato. É nesse estágio que a gente chegou. A gente conseguiu chegar nisso. Só para a gente ter uma ideia, em 2014, dia 25 de outubro, véspera do segundo turno, Datafolha mostrou Dilma Rousseff 5,2, Aécio Neves 4,8. Rejeição, que foi o que deu, inclusive. A pesquisa cravou o resultado. Rejeição, Dilma Rousseff 38, Aécio Neves 42. Na eleição mais estressante que a gente teve até este momento na nossa história. Olha o que a gente conseguiu esse ano. Então, assim, não serve para nada. É um arsenal de bobagens, é um arsenal de mentiras, é um arsenal de erros, é um arsenal de absurdos, e quem fica no meio disso tudo é um eleitor que tem nomes de estimação, mas, muito mais do que isso, tem medo. É um eleitor que está indo para a urna com medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu voto contra isso, eu não voto naquilo. É o que a gente conseguiu fazer da nossa democracia. Você está falando das pesquisas, você deve também estar acompanhando as outras pesquisas, né? E como é que os candidatos têm se saído. Só para dar uma ideia geral, com todo esse cenário de batalha campal, os candidatos seguem mais ou menos estáveis, né? Eles estão estáveis. Eu selecionei 4 pesquisas, porque foram pesquisas que saíram essa semana, além do Paraná Pesquisas, Quest, IPESP, IPEC e Poder Data, que eles dão uma variação entre Lula e Bolsonaro de 4 a 8 pontos percentuais. Quem dá mais dá menos dá 4, e quem dá mais dá 8. Não é? Como é que você vê esse resultado, a perspectiva de haver alteração nesse cenário, não é? Com esse ambiente que nós estamos aí? Apesar de tudo que aconteceu, ainda, repito, não ter mexido com os números.
Vale a pena primeiro voltar também, né, nessas análises. É sempre legal ter um parâmetro histórico, né? Nas eleições de 14, às vésperas do segundo turno, a gente tinha 7 pesquisas. 7 pesquisas. Né? 2 davam vitória de Dilma, 2 davam vitória de Aécio e 3 davam empate técnico. Então, esse era o nível do negócio. A gente não está muito diferente disso. Os institutos que estão dando vantagem a Bolsonaro são institutos pouco conhecidos. Eles existem. E a gente vai questionar e vai dizer se acredita ou não acredita, tal, não sei. Os institutos mais famosos, mais conhecidos, que têm uma disseminação maior, aí as pessoas vão dizer, eles estão a serviço da mídia. Eu não tenho tempo para isso como analistas, com todo respeito. Então, se a gente olhar para tudo, a gente tem um segundo turno em que, da passagem do primeiro para o segundo, na urna, e logo em seguida, o presidente Bolsonaro dá um salto. Ou seja, a gente poderia dizer aqui, tranquilamente, que o presidente Bolsonaro tirou eleitor do armário. Gente que talvez estivesse envergonhada, gente que talvez não tivesse decidida, gente que talvez estivesse subdimensionada numa lógica amostral. Alguma questão aconteceu, gente que foi mais intensa para as urnas, porque as pesquisas trabalham sobre o universo de eleitores. Mas a gente tem 20% de abstenções. E isso é necessário de ser lembrado e pensado. Então a gente precisa se concentrar nisso. Então pode ser que a intensidade, né, de ida do eleitor do candidato A tenha sido maior que a do candidato B. Você tira também um pedaço, mas a partir disso a gente passou a assistir às pesquisas mostrando um equilíbrio mais expressivo do que aquele equilíbrio mostrado no primeiro turno, inclusive nas simulações de segundo turno. Então, apertou a margem. Então, hoje a gente diria, por exemplo, que essa diferença é se for de 4 pontos, é uma diferença que, mantidos os resultados da pesquisa no conjunto de eleitores que vai às urnas, existe uma realidade de empate técnico. Porque normalmente, via de regra, os erros, né, as margens de erro das pesquisas caminham na casa de 2 pontos percentuais. Tiro 2 de um, ponho 2 do outro, empate. Enfim, é uma campanha extremamente equilibrada, o que faz com que as intensidades, as paixões, as irracionalidades se aflorem de maneira ainda mais expressiva. E é isso que nos incomoda nesse instante. Saber se nós teremos minimamente, capacidade de entender que do outro lado, pensando diferente de mim, existem pessoas que podem estar mais bem organizadas, ou mais convictas, ou mais capacitadas em termos de números, quantitativamente falando, para ganhar a eleição. E é como uma disputa muito acirrada entre 2 competidores, em que um ganha e o outro perde. A eleição não empata, a eleição não se extingue. O que a gente precisa é saber se nós teremos capacidade, nesse instante, de olhar para os resultados e dizer, puxa vida, vou cair para a oposição, vou ser crítico, vou falar mal, vou não gostar, né? Ou vou dar uma chance, vou me aproximar, tal. O que não dá é para fazer o que um deputado, que já deveria estar preso, esta semana declarou, um deputado estadual de Goiás, de que se um determinado candidato ganhar a eleição presidencial, no dia seguinte tem uma guerra civil. Isso é coisa de gente irresponsável e criminosa. Não é só irresponsabilidade, não é só infantilidade, criancice. É algo de gente criminosa. Incitar guerra civil num país é crime. Este sujeito estar caminhando nas ruas é algo que me causa muita estranheza a despeito da sua liberdade parlamentar, que a justiça já mostrou que tem limite quando recentemente prendeu quem atentou contra a democracia de maneira muito correta. Agora, Humberto, você descarta que possa existir aí um movimento, digamos, um pouco subterrâneo, né? Mas não totalmente, porque a gente vê algumas evidências, um extremismo muito grande e de uma tensão, uma alta tensão, né, no ambiente político. Você descarta que isso realmente possa acontecer, que tem gente que realmente esteja levando isso a sério? Existe. A gente tem visto interceptações de grupos de Telegram, principalmente, mas grupos de WhatsApp, de gente se manifestando nas redes sociais. Esse deputado é uma prova
viva de que esse é um pensamento que existe na cabeça de algumas pessoas. E aí a questão é saber se isso é orquestrado, e essa é a grande diferença, se isso é orquestrado ou se isso é isolado e será levado adiante por uma cambada de patetas alucinados. Só que pateta alucinado, com arma de fogo na mão, a gente sabe o que acontece. A gente viu um pateta alucinado no domingo se convertendo mais uma vez em criminoso. É um sujeito que tem um histórico de criminalidade. Eu fico imaginando aqui por que uma pessoa que já foi condenada e cumpriu prisão tem direito nesse país a ter arma de fogo. Né? Eu acho muito estranho. Inclusive, é pouco alinhado com o discurso que ele mesmo defende. Ele não pode dizer que um crime que ele delatou e pelo qual ele foi condenado, que ele não tenha cometido. Quer dizer, ele cometeu. Então, assim, eu acho estranho a gente dar licença de armamento para quem já cumpriu cadeia, independentemente de qual seja o motivo desse cumprimento. Então, a gente está nessa. Agora, eu quero crer que isso ficará restrito e que isso esteja restrito, porque isso, infelizmente, já existe, a pessoas que não entenderam muito bem o sentido da vida em sociedade, o sentido da democracia, etc. E quero acreditar que isso não vai contaminar de maneira alguma as instituições formais da nossa sociedade, principalmente as Forças Armadas, no uso de suas atribuições, as polícias no uso de suas atribuições, né? E uma série de outros elementos passando por Judiciário, pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Legislativo, etc. Eu quero crer que isso é obra de um grupelho, né? Ou de grupelhos que estarão espalhados pelo Brasil, atuando da forma mais deprimente possível e que isso seja combatido no rigor da lei, né, antes que se transforme em tragédias, catástrofes, etc. A gente viu uma pessoa comemorando aniversário sendo assassinada por um indivíduo que não gostou da decoração da festa. Imagina depois de consolidado o resultado da eleição, caso o lado perdedor, seja ele qual for, não gostar do fato, por exemplo, de que alguém tem liberdade de comemorar uma vitória eleitoral. Então, é sobre isso que a gente está falando, é sobre civilidade, é um marco civilizatório do qual a gente não pode abrir mão. Falando em instituição, Humberto, o Ministério Público do Trabalho denunciou um volume impressionante de casos de assédio eleitoral nesse segundo turno. Os casos já cresceram, segundo o próprio Ministério Público, 2.500%. Só em Minas, quase 500 casos. O MPT fala em volta das práticas do coronelismo no meio do empresariado. Nós tivemos até um caso um dos casos recentes que saiu foi um frigorífico aqui em Minas que assediou os funcionários, inclusive com a presença de Eduardo Bolsonaro. A CNN portuguesa estava lá fazendo uma matéria sobre o agronegócio e acabou flagrando o episódio e divulgando. Então, como é que você vê essa declaração, né, da volta do coronelismo? Isso não é exatamente uma novidade, mas o cenário atual de intensidade e equilíbrio levou a gente encontrar isso com maior assiduidade e também a tomarmos coragem de denunciar. Eu acho curioso que a gente está num ano em que muitas empresas investiram no que a gente chama de educação política para o fortalecimento da democracia. Atividades reais e concretas dentro do ambiente empresarial, no campo do que a gente chama de responsabilidade social das empresas, dizendo, olha, temos eleições, eleição proporcional funciona assim, eleição majoritária funciona assim, presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual tem essas atribuições, vote com consciência, compareça, regularize seu título, etc, etc, etc. Centenas de empresas fazendo um trabalho simplesmente emblemático, democrático e maravilhoso. Mas, né, tem sempre o que a gente chama aqui, eu acho até uma injustiça com os suínos, mas que a gente chama aqui de espírito de porco. Tem sempre o sujeito que acredita que o mundo tem que ser do jeito dele. Tem sempre o sujeito que não acredita, que não consegue olhar o direito das pessoas de pensarem diferente, escolherem diferente, agirem diferente, etc, etc, etc. Isso me preocupa muito,
Porque estes indivíduos, primeiro, cometem crime de assédio no universo do trabalho, da justiça do trabalho. 2, cometem crime no campo da justiça eleitoral. E tenho para mim, que são punidos de maneira muito branda, por isso fazem. A multinha, gravar um videozinho dizendo, olha, teve um empresário agora que fez isso, foi obrigado, né? Ele obrigou as funcionárias a irem com o celular no sutiã para filmar o voto no primeiro turno, elas denunciaram, ele foi obrigado a ler um texto num vídeo, olha, pessoal, tem que votar de acordo com a consciência de cada um, tal, passando uma vergonha, né? Mas foi desse jeito. Eu acho isso muito pouco. Isso é um dos assédios mais toscos que existem. Lembremos, o voto é o único instante da sociedade em que todos, com as suas consciências exclusivamente, têm o mesmo peso e o mesmo direito de todos os demais cidadãos dentro da sociedade. Ser famoso, rico, escolarizado, não conta o dobro, o triplo, o quádruplo. Todos nós somos rigorosamente idênticos diante das urnas. Só que alguns acham que são iguais, sendo diferentes, e promovem esse tipo de aberração criminosa. Isso é outra coisa que a gente precisa começar a dar os nomes para as coisas certas. Crime, empresas criminosas, empregadores corruptos. E esses gostam de falar contra a corrupção, a favor dos valores da família, de acordo com qualquer coisa cristã, subvertendo a lei, a ordem e o respeito pelo próximo. Eu acho que a gente precisa começar a colocar nome nas coisas, para as pessoas perceberem que o combate à corrupção que elas sonham estar promovendo, na verdade, adensam e muito o crime, a lógica da corrupção e a distorção dos tais valores tradicionais que essas pessoas sonham defender. Acho muito estranho, acho um desbalanceamento muito grande entre a pregação e a prática. Acho muito esquisito. Humberto, obrigada por essa conversa. Eu tinha outras questões para tratar com você, mas vai ficar para uma próxima vez. Vamos esperar passar dia 30, quem sabe voltamos a conversar, que é muito importante. A gente saber como o eleitor votou e o que a gente pode esperar do país. Obrigada, viu? Eu que te agradeço, uma alegria estar aqui com vocês. Acho que hoje eu falhei no meu caráter prolixo e também um pouco do meu amargor como cidadão comum que todos nós somos e todos nós estamos um tanto quanto cansados. Então eu vou dizer que fico triste de não ter respondido a todas as questões, mas muito feliz de estar aqui contigo conversando mais uma vez sobre nossa política. Forte Teremos abraço. chance. Muito obrigada de novo. Um abraço. Eu conversei com o cientista político Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente. Nós falamos do ambiente de alta tensão e um tanto caótico nessa reta final do segundo turno das eleições. Fico por aqui, obrigada pela companhia. Até amanhã, quando a gente volta com a resenha do mundo político. Até lá.